Você conhece os 3 tipos de pregação que existe? Ficou curioso por descobrir agora que existe mais de uma? Então vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. Família Enraizados, eu sou o pastor Wellington Oliveira, como você já sabe, bem-vindo ao seu canal. E hoje eu quero falar com você de 3 tipos de pregações. Existe mais um tipo, mas esses daqui são as principais pregações ou sermões que você vai ver por aí. Aproveita e já deixa a sua inscrição, porque isso ajuda demais o canal. Vamos lá? O esboço de pregação, geralmente, ele é dividido em 3 partes principais. Guarde isso, em 3 partes principais. Primeira dela é a introdução, onde o pregador ou comunicador da palavra de Deus, ele apresenta ali o tema sobre a pregação e estabelece o contexto. O segundo é o desenvolvimento, aonde o comunicador, ele vai desenvolver esse assunto da pregação e ele vai explorar os assuntos com mais profundidade. E ali ele vai fornecer exemplos e ilustrações para apoiar melhor a mensagem que ele vai comunicar. Terceiro, e importante também, ou não menos importante do que o outro, é a conclusão. É a parte final da pregação, onde o pregador ele resume os principais pontos e chama a atenção do público como eles devem tomar a decisão após essa mensagem ser pregada, certo? O esboço de pregação também pode incluir citações bíblicas, ilustrações e exemplo para apoiar e dar mais propriedade àquilo que você está pregando ali para o público, para aquele público que está ouvindo. Depois dessa rápida introdução, então vamos lá sobre os 3 tipos de pregação. Primeiro é pregação temática ou sermão temático. Ele, como o próprio nome já diz, ele usa um tema bem específico e ele se concentra também num tópico. Pode ser um tema ou pode ser um tópico. Isso inclui vários textos bíblicos diferentes para apoiar a sua mensagem, a comunicação. E o objetivo no sermão de tema, de uma pregação temática, é que os ouvintes possam entender como aquele sermão aplica a vida dele, como ele pode viver de acordo com aquilo que está sendo pregado. Por exemplo, vamos usar um tema aqui sobre o perdão de Deus. Como eu posso alcançar o perdão de Deus? Como Deus pode me perdoar? Como eu posso perdoar o meu irmão? Ou como eu posso perdoar a mim mesmo? Então, esse é o exemplo da pregação temática. O pregador ele pode usar várias ilustrações que vai ajudar o ouvinte a ter um entendimento melhor da palavra que está sendo pregada. Hoje nós vemos na internet aí, em algumas igrejas, muito desse estilo de pregação temática. Um esboço de pregação temática também pode incluir perguntas. Você realmente alcançou o perdão de Deus? Como eu descobri que eu alcancei o perdão de Deus? Para que os ouvintes possam ir para casa meditar e eles possam aplicar aquilo na sua vida, aquele tema na sua vida. Além disso, o sermão temático ele pode incluir uma chamada à ação, convidando o ouvinte ao arrependimento. Era muito comum, na época que eu comecei, ter mensagens sobre arrependimento. E aí, como descobrir se você realmente está arrependido? Em resumo, o sermão temático é uma ótima maneira para você conectar o ouvinte ao tema que você está sendo pregado. Ter essa conexão e aí um entendimento maior para a aplicação da palavra. Ela é uma ferramenta muito valiosa que cada cristão, cada pregador que deseja comunicar a mensagem de Deus com eficácia, ele precisa aprender. Além disso, nós temos aqui nesse canal cards, temos vídeos que falam sobre isso e eu vou deixar aqui para você ir lá e pegar, tá bom? O segundo sermão, não menos importante, o sermão temático que também se fala muito, é o sermão textual, a pregação textual. E aqui você vai ter que se esforçar mais um pouco. O sermão textual é um tipo de sermão que ele se concentra num texto bíblico específico e ele explora ali a passagem bíblica. Exemplo, ele pega aquela cultura ali, ele pega a cultura do passado e ele conecta aquele mundo ao futuro. O mundo do passado sendo conectado no futuro, trazendo mais perto a ideia do conhecimento do texto sagrado. E nesse sentido é essencial que o pregador crie um esboço tendo a Bíblia como base e ele mantém estudo constante. É muito importante que a Bíblia seja a tua fonte de inspiração, tá?
para você preparar o sermão textual. Como o nome já diz, textual, o texto próprio da Bíblia. O pregador, primeiro, ele deve fazer uma análise cuidadosa do texto, considerando o contexto histórico, o contexto cultural e o contexto literário. Foi isso realmente que Jesus quis dizer? O que realmente esse texto diz? O que essa palavra significa no original? Isso ajudará o pregador a entender o significado original do texto e como aplicar a vida de hoje. É muito importante você saber, e aí nós temos a Bíblias hoje muito bem montada com grego e hebraico. Ainda é possível recorrer e encontrar versículos que possa te fundamentar sobre aquele texto que tu vai falar. E nesse esboço de pregação também pode ser criado subtópico. É muito interessante quando você vai estruturar essa mensagem, você criar subtópicos ali para aquele sermão que você vai falar. E o último sermão, também não menos importante, e eu gosto muito desse daqui, que é o sermão expositivo. Um sermão, uma pregação expositiva tem como mostrar a relevância de uma passagem da Bíblia nas Escrituras para o ouvinte. É muito importante isso. Cara, esse sermão bíblico é maravilhoso. Isso é alcançar fazendo com que as pessoas entendam o sermão e você vai aplicando a vida delas o que você está estudando. O sermão, a pregação expositiva, ela pode abranger qualquer tamanho de passagem. Pode ser um versículo curto ou um versículo longo. E você vai expondo os ensinamentos ali da Bíblia Sagrada. Ele não precisa se concentrar apenas em 2 ou 3 versículos. Ele só precisa ser bastante bíblico. Ter um contexto, ser contextualizado, a história. E além disso, nós vemos hoje 2 grandes, ou tem mais pregadores que usam esse tipo de sermão, que eu gosto muito, que é o Augusto Nicodemos e Hernani Dias Lopes. Você não pode confundir os pontos principais da passagem com qualquer aplicação legítima daquela passagem. Você vai explicando ali textualmente, passo a passo. Exemplo, você pega a carta de Paulo para a igreja de Corinto e você vai explicando passo a passo ali, versículo por versículo, um conectando ao outro. A pregação expositiva, ela é maravilhosa e é a pregação que eu mais gosto. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Qual desse ponto aqui, qual desse tipo de pregação é que você mais gosta? Deixa um comentário aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com um amigo, com um pregador, com aquela pessoa que quer ser pregador, que quer pregar a palavra de Deus, porque todo aquele que anuncia a palavra de Deus é um pregador. Muito obrigado, enraizados. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.